Nosso grupo do trabalho é constituído por Nise, Samira e Gabriela, e nós iremos falar a respeito do segundo governo de Getúlio Vargas, conhecido como governo constitucional. O governo constitucional teve início no ano de 1934 e durou até 1937, ano em que, por meio de um golpe, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo no Brasil. Esse período de governo foi marcado pela criação de uma grande expectativa popular que desejava atingir a estabilidade política do Brasil, que até então ainda não havia sido conquistada, pois desde a Revolução de 1930 ainda existiam constantes conflitos e movimentos sociais. Foi nesse período também que ocorreu a ascensão de dois grandes movimentos políticos, que era marcado, por um lado, pela Ação Integralista Brasileira e, pelo outro lado, pela Aliança Nacional Libertadora. Por meio da nova Constituição, Getúlio Vargas procurou atender aos interesses desses dois grupos políticos distintos. Feita em 1934, a nova Constituição brasileira foi inspirada na Constituição da Alemanha e teve um caráter liberal, além de introduzir regras sobre o alistamento militar, estabelecer o voto secreto às mulheres com mais de 21 anos e alfabetizadas, e introduzir medidas que beneficiavam os trabalhadores. Foi a partir desse momento que, aos poucos, Getúlio Vargas foi conseguindo o apoio dos diversos grupos da sociedade e conseguindo assim elevar o seu poder presidencial. E, por fim, Getúlio Vargas estabeleceu que a primeira eleição para a presidência da República ela deveria ser feita de forma indireta e feita pelos deputados constituintes. Foi diante disso que ele conseguiu ser eleito facilmente e governou por um mandato que deveria durar até 1938. A Constituição Brasileira de 1934, promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte, foi redigida para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, segundo o próprio preâmbulo. O objetivo da Constituição de 1934 era de melhorar as condições de vida da grande maioria dos brasileiros, criando leis sobre educação, trabalho, saúde e cultura. Após 4 anos de governo, Getúlio Vargas promulgou uma nova Constituição. Ela possuía caráter liberal, ampliou o poder da União e estabeleceu o voto secreto às mulheres de mais de 21 anos alfabetizadas, criando assim várias medidas. Introduziu regras sobre o alistamento militar, medidas que beneficiavam também os trabalhadores, como jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias remuneradas com 1/3 a mais do salário, descanso semanal, preferencialmente aos domingos, indenização em caso de demissão sem justa causa, proibição do trabalho infantil. E garantindo assim também o direito de todos à educação, com a determinação de que esta desenvolvesse a consciência da solidariedade humana, a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário, inclusive para os adultos. O ensino religioso facultativo, respeitando a crença do aluno, a liberdade de ensinar e garantia da cátedra. Também houve a criação do Ministério do Trabalho, entregue inicialmente a Lindolfo Collor. A primeira eleição para a presidência da República seria realizada de forma indireta pelos deputados constituintes. Vargas foi eleito com larga vantagem para um mandato que deveria durar até 1938. Bom, eu vou continuar falando sobre o período constitucional da era Vargas, especificamente sobre a Revolta Comunista de 1935. Com o tempo, as organizações A e B, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, começaram a crescer e difundir seus ideais pela população brasileira, se tornando assim as primeiras organizações políticas do Brasil. Com isso, Vargas teve que tomar um posicionamento diante desses dois movimentos, mas de forma estratégica, e por ter ideais parecidos com os seus, ele acabou apoiando a AIB, Ação Integralista Brasileira, tornando assim a ANL clandestina e ilegal por meio da Lei de Segurança Nacional. Após isso, e pelo grande autoritarismo que Vargas exercia no seu poder, os membros da ANL organizaram o Levante Comunista, ou chamado também de Intentona Comunista pelos opositores, que foi rapidamente derrotado e os seus articuladores, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, sofreram as consequências. Luiz Carlos Prestes foi exilado e Olga Benário foi entregue aos nazistas e morreu em um campo de concentração logo depois. O Levante foi derrotado
e Vargas viu aí uma grande oportunidade de espalhar o medo e o pânico sobre a população brasileira, falando sobre o perigo que o Brasil possuía com os comunistas, principalmente pelos meios de comunicação existentes na época, que eram os rádios e os jornais, garantindo assim o apoio popular para promover grandes ações políticas e ampliar sua popularidade. Porém, Vargas ainda tinha uma barreira a vencer, que eram as eleições de 1938. Mas como o Brasil ainda tinha eleições diretas e não haviam reeleições de presidente, Vargas só poderia se recandidatar após 4 anos, se vencesse as eleições novamente. Porém, ele não queria e não tinha intenção de esperar 4 anos novamente para se tornar o candidato à presidência. Então, ele promoveu articulações em 1937 para continuar no poder.